Fala galerinha, beleza aí com vocês? Eu sou o professor Léo, esse é mais um vídeo da nossa série onde a gente está dando algumas dicas aqui discutindo questões que normalmente aparecem na Olimpíada Canguru de Matemática ou concurso Canguru. E hoje nesse nosso vídeo nós vamos tratar aqui de questões da área de álgebra, né? Particularmente essa série está sendo voltada para os alunos do nível E, que são os alunos do quinto e do sexto ano do ensino fundamental. E o que aparece nas questões dessa área de álgebra dentro da matemática, né? Para o quinto e para o sexto ano, essas questões elas vão focar normalmente em propriedades da igualdade, relações de equivalência e de equilíbrio entre duas quantidades e até algumas questões que mexem com um certo valor desconhecido, tá? Então vocês vão ver que nas questões a gente precisa de novo de muita leitura, interpretação e agora um bom rascunho vai sempre ajudar a gente a fazer algumas tentativas para poder também solucionar os problemas, tá legal? Então agora nós vamos fazer problemas aqui de 3 pontos, tá? Não esquece daquela nossa dica sempre de pausa o vídeo, leia a questão, tenta fazer sozinho e depois acompanha aqui a nossa discussão da solução. Combinado? Vamos para as questões então. Olha essa nossa primeira questão de 3 pontos aqui, pessoal. Olha que interessante, tá? Ela fala que a Denise soltou um rojão. Esse rojão tinha estrelas prateadas e o outro rojão com estrelas douradas ao mesmo tempo. Os dois explodiram em 20 estrelas no total. Então, o total de estrelas aqui prateadas e douradas tem que ser 20. Ela fala que houve 6 estrelas douradas a mais do que as estrelas prateadas. E aí a gente tem que entender, né, o que significa a mais, tá? Pergunta: quantas estrelas produziu o rojão de estrelas douradas? Tá bom? Então é o tipo de problema que assim, você pode ter uma ideia muito rápida, mas também pode às vezes demorar um pouco por não conseguir entender muito bem. Então a dica aqui que a gente sempre diz é o seguinte: pega e coloca as ideias no papel. Perceba, ó, se a gente escrever aqui, ó, a gente está trabalhando com estrelas prateadas e estrelas douradas, certo? Vamos entender o que significa o rojão de estrelas douradas ser 6 a mais do que o de estrelas prateadas. A mais significa o quê? Por exemplo, se o prateada tivesse estourado 2, o dourada são 6 a mais, então significa o quê? Que é o mesmo que o prateada soltou e mais 6. Entendem? 6 a mais significa o quê? Por exemplo, se você tem 10 reais, eu vou ter o mesmo que você tem e mais 6, ou seja, eu vou ter 16. Eu tenho o mesmo que você tem e mais 6. Então, se o prateado tivesse soltado 5 estrelas, o dourado seria 5 mais 6, ou seja, o mesmo que o prateado soltou mais 6. Tá? Então, o que a gente está pensando aqui? Que se as estrelas prateadas forem, por exemplo, esse quadradinho aqui, o mesmo número que eu botar aqui vai ter que ser o número de estrelas douradas mais 6. Você fala assim, olha, mas aí eu vou ficar tentando, como é que eu concluo alguma coisa? Aí é que tá. Você tem uma relação entre as duas quantidades aqui, prateadas e douradas, que é o que lá no problema? 20 estrelas no total. Ou seja, se eu juntar prateadas mais as douradas, eu tenho que ter um total de 20 estrelas. Olha que legal. Então você tem que combinar as quantidades de forma que o total seja 20. Perceba que se eu tivesse colocado aqui 2 prateadas e 2 mais 6 douradas, que seria 8, 2 mais 8 é igual a 20? Se eu tivesse colocado 5 aqui, ó, nos prateadas e eu colocasse no dourada 5 mais 6, já que tem 6 a mais, daria 11. 11 mais 5 é 20. Não. Perceba que eu posso ir subindo então, né? Vamos ver, ó. Se eu colocasse 6 estrelas prateadas e as douradas fossem 6 mais 6, daria 12. E aí 12 com 6 daria 18. Não atinge 20. Já deve estar pensando aí qual tem que ser então, né? Quer dizer, se a gente colocar aqui
7 estrelas prateadas, significa que as estrelas douradas vão ser o mesmo 7 mais 6. Ou seja, as estrelas douradas ficariam com 7 mais 6, 13. E aí 13 mais 7 completa 20, que é o que eu quero. Aí tem que tomar cuidado, volta na pergunta. A pergunta é quantas estrelas produziu o rojão de estrelas douradas. Então a nossa resposta são 13 estrelas douradas, alternativa D. Viram que legal essa questão de 3 pontos? Né? Quer dizer, se eu coloco no papel o raciocínio, vou fazendo algumas tentativas com números que eu conheço, eu consigo pensar uma solução. Olha que interessante. Né? Mais uma aqui de 3 pontos, vamos ver. Ó. Olha esse, que legal. Ó. Né? Esse aqui é muito legal. Ele fala assim, ó. A Rosana, ela tem algumas bolas com 3 cores diferentes. As bolas de mesma cor, elas vão ter pesos iguais. Então, perceba no desenho, você tem bolinha branca, cinza e preta. As brancas têm o mesmo peso entre elas. As cinzas têm o mesmo peso, as pretas também, tá? Agora, os pesos das bolinhas diferentes, de diferentes cores, são diferentes. Pergunta, quantos quilogramas vai ter cada bola branca? Eu quero saber quanto pesa uma bolinha branca. Então, agora eu vou olhar para os desenhos e eu vou tentar tirar alguma conclusão das balancinhas que eu tenho aqui. Olha só. Começando pela balancinha aqui, ó, a primeira está marcando 6 quilos. Tem uma bolinha cinza e uma bolinha preta. Cuidado para não falar que cada uma é 3 quilos, tá? Porque ele falou que as bolas de mesma cor só têm pesos iguais, tá? Então, assim, ó, eu tenho a bolinha cinza e a bolinha preta. Eu sei que juntando as duas dá 6. Olha que interessante, ó. Bolinha cinza mais a bolinha preta tá dando 6. Aqui, ó, aí o que eu vou procurar? Bom, não dá para saber então, Léo, quanto pesa a cinza e a preta. Tá, não tá. Mas se eu pensar, por exemplo, aqui numa outra balança que também tem bolinha cinza e preta, que é essa que está dando 10 quilos, o que eu posso escrever? Ó? Que uma bolinha cinza mais outra bolinha cinza mais uma bolinha preta está dando 10. Agora, olha que interessante, moçada. Se a gente sabe que a bolinha cinza mais a bolinha preta dá 6, ou seja, esse caixotinho amarelo que o tio Léo está pintando aqui, ó, ele vai valer 6. Pode ser que a cinza seja 1 e a preta 5, pode ser que a cinza seja 2 e a preta 4, eu não sei. Mas eu sei que juntando as duas, uma cinza e uma preta, dá 6. Olhem na terceira balança. Já não tem aqui uma cinza com uma preta? Uma do ladinho da outra? Quer dizer, se a gente já sabe que uma cinza juntando com uma preta tem que dar 6, vocês concordam que a cinza e a preta aqui eu sei que pesa 6? Ah, então olha que interessante, ó. Eu tenho uma bolinha cinza, mais uma preta que tem que dar 10. Mas eu sei que uma cinza e uma preta já é 6. E aí eu estou juntando 6, então, com outra cinza para completar o 10. Olha a igualdade que eu tenho aqui, então. Vê que legal. Ó. Uma bolinha cinza mais 6 quilos é igual a 10 quilos. Que número que eu junto com 6 e dá 10, moçada? Tem que ser o 4. Então, o que eu descobri com isso? Vamos colocar isso no nosso desenho. Ó. A gente descobriu que uma bolinha cinza pesa 4 quilos. Então, se 4 mais 4 dá 8, a bolinha preta para completar 10 quilos, ela vai ter que valer quanto? Quanto falta do 8 para chegar no 10? Falta 2. Então, eu descobri que a bolinha preta tem que ser 2. Perceba que lá na primeira balança, ó, se a bolinha cinza é 4, a bolinha preta é 2, dá certinho, ó, completa 6. E aí eu vou conseguir descobrir o peso da bolinha branca, que é o que eu quero. Vamos olhar para a balança do meio. A balança do meio tem uma bolinha cinza, que eu sei que é 4, e duas brancas que eu não sei. Mas olha só, eu sei que duas bolinhas brancas
mais uma bolinha cinza, que é 4 quilos, tem que pesar 14. Quer dizer que se eu já tenho 4 quilos e eu quero completar 14, quanto falta do 4 para completar 14? Falta 10. Então, as duas bolinhas brancas juntas têm que pesar 10 quilos. Olha que legal. Se as duas brancas têm que pesar 10 quilos e elas são iguais, porque isso estava escrito lá no texto, né? Bolinhas da mesma cor têm o mesmo peso. Então, 10 dividido em duas, cada bolinha branca vai pesar 5. E aí eu solucionei a minha questão, alternativa C. Então, tá vendo? Essa estratégia você usa muito nessas questões de álgebra. Desenha o valor desconhecido, faz um rabisquinho, coloca numerozinhos ali para testar se dá certo. Aí você consegue pensar soluções bem bacanas. Belezinha? Gostaram do nosso vídeo? Espero que sim, né? Não esquece de comentar aqui embaixo se você conseguiu resolver as questões, né? Como é que você fez, se você pensou diferente, tá? Não esquece também de se inscrever aqui no nosso canal, curtir o vídeo, ativar o sininho das notificações aqui para você receber os outros materiais também. E vamos aí, né? Para quem vai fazer o canguru e também para quem curte matemática. Abração, gente. Até!